Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos então falando do sistema de numeração posicional. O sistema que a gente usa é o sistema de base 10, como a gente já viu anteriormente. No sistema de base 10, a gente dispõe de 10 algarismos, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Só que nós temos outras bases também. O sistema binário, que é utilizado nos computadores, nos sistemas elétricos, que eles têm dois algarismos, o 0 e o 1, trabalha somente com esses dois algarismos. O sistema octal, que é o sistema de base 8, que trabalha com 8 algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E o sistema hexadecimal, ou base 16, que trabalha com os 10 algarismos, do 0 ao 9, e também com as letras A, B, C, D, E e F, representando os algarismos. O A representa o 10, o B o 11 e assim sucessivamente até o 16. Nós vamos começar então entendendo a conversão do número decimal para o número binário. Eu peguei como exemplo o número 25. O método mais utilizado nesse tipo de conversão são as sucessivas divisões por 2. Eu trouxe um exemplo aqui do número 25 com as divisões já realizadas. Vamos atentar para os restos, porque são os restos dessa divisão que irão formar um número binário. Como a gente pode ver aqui, pegando os restos do número 25, a gente tem que o número 25 na base 10 representa o número 11001 na base 2. Só olhar aí a direção da seta que vocês vão ver que são esses restos de baixo para cima que formaram o número binário. E aí a gente tem o contrário do binário para o decimal, a conversão contrária. Aí eu peguei como exemplo o mesmo número binário, 25, e a gente vai converter para ver que realmente estava correto. A gente tem aqui o número 11001 na base 2, e vamos transformar isso em número decimal. Então você começa do último algarismo, que seria o número 1. Por exemplo, você vai pegar o 1 vezes a potência, vezes o número binário, que é o 2, a base binária, e começa sempre da potência 0, que é a posição 0 do número. Então, 1 vezes 2 na base 0 é igual a 1. E assim sucessivamente. E depois você soma esses números e você vai encontrar, então, que o número 11001 na base 2, somando os resultados dessas multiplicações aí, você vai encontrar o número 25. Então, a gente comprovou que o 25 na base 2 é igual a esse número, é igual ao número 11001 na base binária e vice-versa. A outra conversão que a gente tem é a conversão do número decimal para o octal, ou seja, para a base 8. Eu peguei o mesmo exemplo, 25. Também vocês vão atentar para o resto, que é o resto que irá formar o número octal. Então, 25 na base 8, a gente fez as divisões aí, teve um resto 1, depois 3. Como a gente pega no sentido contrário, ou seja, de baixo para cima, a gente tem que 25 na base 10 é igual a 31 na base 8. E aí vamos fazer o contrário, então, do octal para decimal. A gente procede da mesma forma anteriormente. A gente pega cada número posicional, por exemplo, o 1 vezes o 8 elevado a 0, porque a primeira posição sempre começa com a potência 0, e faz as multiplicações. E aí você tem que 31 na base 8 é igual a 25 na base 10. Também temos a conversão do decimal para o hexadecimal, que é a base 16. Eu peguei o mesmo exemplo, 25, e dividi por 16. Também a gente vai pegar o resto. É o mesmo método para todas as conversões. Então a gente tem que 25 na base 10 é igual a 19 na base 16. E aí a gente tem o contrário, do hexadecimal para o decimal. Utilizando o mesmo número, a gente tem então que 19 na base 16. E aí a gente vai utilizar 9, que é o número posicional, vezes 16, que é a base que a gente está estudando, elevado a 0, porque o primeiro número começa sempre com a potência 0. E aí, somando esses números, a gente encontra o 25. Ou seja, então a gente confirma que 25 na base 10 é 19 na base 16 e vice-versa. E aí eu trouxe um outro exemplo utilizando aquelas letras lá da base 16. B, 105 na base 16. A gente tem então que a gente pega o número, né, na posição 5 vezes 16 elevado a 0
que é igual a 5, e aí sucessivamente. Lembrando que o B, a gente tem que o B, então, representa o número 11, né, no sistema hexadecimal, e fazendo as contas aí, as multiplicações aí, somando, a gente tem, então, que o número B, 105 na base 16, é igual a 45.317 na base 10. A gente tem também outras conversões, como, por exemplo, a base hexadecimal para a base binária, ou seja, da base 16 para a base 2. Aí a gente tem uma tabela para facilitar aí, que vocês têm essa tabela disponibilizada no material da quinzena. Eu trouxe um exemplo, 4DC. Primeira coisa que você vai fazer é ver qual número corresponde às letras. O D corresponde à letra ao número 13 e a letra C corresponde ao número 12. Então, 4DC é igual a 4, 13, 12. Aí você vai olhar, número por número, o que corresponde na tabela. Por exemplo, o 4, na base 16, ele representa 0, 1, 0, 0 na base 2, como vocês podem ver na tabela ao lado aí. E assim sucessivamente, o 13, 1, 1, 0, 1 e o 12, 11, 0, 0. Então, 4DC na base 16, juntando todos esses algarismos aí que a gente teve aí como resposta anterior, vai ser 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 11, 0, 0 na base 2. E da base 2 para a base 16. Então, o que você vai fazer na base 2 para a base 16? Você vai agrupar os números binários de 4 em 4 e fazer a transformação conforme a tabela anterior. Por exemplo, 1, 0, 0, 1 na base 2 para a base 16. Então, o que você vai fazer? Você vai agrupar de trás para frente, da direita para a esquerda, de 4 em 4. Aí a gente tem 1, 0, 0, 1. E sobrou somente um 1 no primeiro lado. Então, você completa o restante com 0. Aí fica, então, 0, 0, 1 representa o 1 no hexadecimal. E o 1, 0, 0, 1 é o número 9. Então, a gente tem que 11, 0, 0, 1 na base 2 é igual a 19 na base 16, na base hexadecimal. Bom, por enquanto é isso. Qualquer dúvida vocês podem enviar para a gente, que a gente vai responder em tempo hábil. E boa sorte a todos e bons estudos!